Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Caixa Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia no endereço www.ri.caixaseguridade.com.br. A apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on the interpretation button. Informamos que todos os participantes que estarão assistindo à live durante a apresentação informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Quanto às instruções serão fornecidas? Estão presentes na nossa videoconferência o senhor Felipe Montenegro Matos, diretor-presidente da Caixa Seguridade, e o senhor Eduardo Costa Oliveira, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Felipe Matos, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado por participarem dessa reunião de apresentação dos resultados da Caixa Seguridade. Hoje vamos apresentar os resultados da companhia referentes ao ano de 2024, que foram recordes. No slide 3, iniciamos os destaques com dois ramos que foram beneficiados, direta e indiretamente, pelo forte ritmo de concessão de crédito habitacional na Caixa, e atingiram seu melhor desempenho histórico em 2024. O seguro habitacional apresentou mais um ano de crescimento consistente em prêmios emitidos, reflexo da característica de empilhamento do produto, em conjunto com o crescimento da carteira de financiamento habitacional da Caixa, fechando o ano com mais de 3,6 bilhões em prêmios emitidos, um aumento de quase 12% em relação ao ano anterior. Esse resultado mantém a liderança absoluta de mercado da Caixa Seguridade. Já no seguro residencial, o volume de 243 milhões em prêmios emitidos no último trimestre renovou, pelo terceiro trimestre consecutivo, o recorde de emissões, ocasionando no maior volume anual histórico, que atingiu 923 milhões em 2024, um aumento de mais de 15% em relação ao ano passado. Esse desempenho é resultado de estratégias que implementamos e resultaram no maior aumento no tempo de permanência dos clientes, como o oferecimento de apólices plurianuais, que cresceram quase 19% ao ano, e a renovação facilitada, que trouxe um aumento de mais de 3 pontos percentuais no índice de renovação do seguro. Finalizando esse slide, sempre buscando atender às necessidades dos nossos clientes com a maior proposta e melhor proposta de valor, destacamos também algumas melhorias e novos produtos que desenvolvemos no decorrer do ano. Lançamos o seguro habitacional especial ampliado, nosso seguro habitacional com coberturas residencial acopladas. O produto possui coberturas adicionais e novos serviços de assistência, tornando o mais aderente às necessidades de nossos clientes. Já para o seguro residencial, diversificamos os planos de assistência em 4 categorias, de forma a permitir que o cliente escolha o produto que melhor atenda às suas necessidades. Passando para o slide 4, apresentarei nossa atuação em campanhas comerciais, que trouxeram ótimos resultados no decorrer de 2024 e, em especial, no último TRI. Para a Previdência, além de campanhas de vendas, promovemos a retenção e a prospecção por portabilidade, o que resultou num aumento de quase 22% nas contribuições do último trimestre de 2024, o melhor desempenho trimestral para o segmento nos últimos 2 anos. No ano, as contribuições no valor de mais de 26 bilhões de reais colaboraram para um montante de quase 173 bilhões em reservas, um aumento de quase 12% em relação ao final de 2023. Em consórcio, a campanha de venda Sortudão também foi um sucesso, como podemos constatar nos números do segmento. No ano, foram comercializadas mais de 19 bilhões em cartas de crédito, um crescimento de mais de 25% na comparação ano a ano, sendo que no recorte do segundo semestre de 2024, quando teve início aquela campanha, o crescimento das cartas foi de quase 40% em relação ao mesmo período de 2023. Ou seja, o nosso desempenho em consórcio foi recorde, foi sólido e foi muito forte. Esse desempenho também demonstra que o produto consórcio tem se apresentado como uma real alternativa aos financiamentos tradicionais nestes momentos com taxas de juros elevadas. Já indo para o slide 5, em 2024, adotamos novas estratégias para alguns produtos, que se traduziram em números importantes, e eu gostaria de destacar aqui para vocês. Começo pelo prestamista,
um seguro que tem a emissão vinculada à originação de crédito comercial na Caixa, principalmente em relação ao consignado. Implementamos melhorias no processo de contratação, o que melhorou e aperfeiçoou com um acréscimo em 31% no nível de aceitação das propostas. Refletindo o ritmo de concessão de crédito comercial na Caixa, os 2,3 bilhões em prêmios emitidos neste ano representaram um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior. Para a capitalização, focamos na estratégia de comercialização de produtos de pagamento mensal. Essa modalidade gera maior sustentabilidade de resultados, já que demanda uma menor necessidade de provisionamento de resgate e, consequentemente, possui uma maior margem operacional. No ano, os recursos arrecadados cresceram 4,3%, sendo que o volume de 1,2 bilhão da modalidade de pagamento mensal representou mais de 80% das arrecadações, um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. No ramo assistência, também teve um crescimento expressivo dentro de 24, chegou a 42% de crescimento. O produto, de forma semelhante ao seguro residencial, foi focado na venda do Rapidex plurianual, modalidade que cresceu em representatividade e, sobretudo, no faturamento, com um crescimento de 385% em relação a 2023. Já no slide 6, destacamos as mudanças promovidas no âmbito estratégico, com a simplificação da estrutura societária do grupo. Concentramos as operações de vida, prestamista e previdência em uma única empresa, a Caixa Vida e Previdência, que incorporou a XS2, trazendo benefícios administrativos, econômicos e financeiros às operações da companhia. Reafirmamos nosso foco no Bancassurance Caixa, com desinvestimento integral na participação detida na UIS por meio da CNP Seguros Holding. Um compromisso que a Caixa Seguridade assume desde 2023 é a busca por melhorias nos produtos e jornadas de nossos clientes e vendedores. É uma ação constante que inclui maior clareza de informações sobre os produtos, simplificação da jornada de vendas e melhorias no fluxo de atendimento e ouvidoria e do saque. Como resultado dessa trajetória, finalizamos o ano de 2024 com a redução de mais de 70% nos registros de reclamações relacionadas aos produtos de seguros, tanto na ouvidoria Bacen quanto no Procon, em relação a 2023. Durante o ano, lançamos mais produtos alinhados ao tema ESG. Destaco o Seguro Vida Mais Futuro e a Previdência Previ Juntos Mais Futuro, ambos com foco em causas ambientais. Também em 24, disponibilizamos o Assistência Rapidex do Bem, produto que destina 1% do lucro para entidades beneficentes de assistência social. Em 2024, a Caixa Seguridade tornou-se signatária do Pacto Global da ONU. Assumimos dessa forma a promoção de condições de trabalho justas, o respeito aos direitos humanos e a redução dos impactos ambientais, sempre alinhadas às diretrizes globais de sustentabilidade e governança responsável. Aderimos também ao Pacto pela Equidade Racial, uma iniciativa que incentiva as empresas e investidores institucionais a adotarem práticas que promovam diversidade e equidade racial no Brasil. Fortalecemos, assim, o nosso compromisso com a promoção da igualdade racial e a inclusão no ambiente corporativo. Para concluir essa primeira parte, passarei agora os grandes números da companhia para vocês. Começo pelo nosso resultado, um lucro recorde de 3,8 bilhões em 2024. O melhor resultado da história da companhia até aqui, tanto na visão anual quanto na visão trimestral. No ano, o crescimento foi de quase 8% e no último trimestre, o crescimento foi de mais de 14%. Esse resultado tem efeito no nosso principal indicador, o ROI, que encerrou o ano em 67,5%, 1,3 ponto percentual acima do registrado ao final de 2023. Este resultado robusto se traduz em mais dividendos para nossos acionistas. Além de termos adotado em 2024 a prática de pagamento trimestral, um grande avanço e demanda de mercado, vamos encerrar o ano com mais de 3,4 bilhões de reais em dividendos distribuídos, um payout superior a 91%. Deste montante, 960 milhões são referentes ao lucro do quarto trimestre de 2024, aprovados ontem pelo nosso Conselho de Administração e que serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária da companhia e com pagamento previsto para maio deste ano. Para finalizar, destaco uma importantíssima conquista da Caixa Seguridade e de todos os empregados e acionistas da empresa: o nosso ingresso na carteira do índice Bovespa. Este que é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. Além do ingresso no início do ano
no MSCI, um importante indexador que mede o desempenho acionário internacional. São importantes marcos para a companhia que ampliam a participação, relevância e liquidez da ação da Caixa Seguridade. Além de tudo, um reconhecimento do mercado pelo nosso sólido trabalho. Passo agora a palavra para o Eduardo Oliveira, que dará continuidade à apresentação, trazendo maiores detalhes sobre o desempenho financeiro e comercial de 2024. Edu, por favor. Obrigado, Felipe, e bom dia a todos que nos acompanham hoje. Apresentarei agora, com mais detalhes, o desempenho comercial e financeiro dos negócios da companhia. Começando pelo desempenho financeiro no slide 9, as receitas operacionais da companhia, com um volume superior a 5 bilhões em 2024, cresceram 10,9% em relação a 2023, sendo que, deste total, 1,4 bilhão é referente ao quarto trimestre do ano. Estes montantes representaram o melhor desempenho histórico anual e trimestral em receitas. Do total de receitas do ano, 54% são provenientes de receitas de participações, via método de equivalência patrimonial, que cresceu 6,3% em relação a 2023, com destaque aqui para os desempenhos das empresas Caixa Consórcio, 86,7%, Caixa Residencial, 36,2% e Caixa Assistência, 31,8%. Além das receitas provenientes das participações, 46% do total provém das receitas de distribuição, compostas aqui majoritariamente por corretagem, que cresceram 16,8% entre 24 e 23, com destaque para as receitas advindas do seguro habitacional, 54,3%, consórcio, 16,4% e residencial, 14,3%. Nosso lucro líquido gerencial, como já mencionado pelo Felipe, atingiu 3,8 bilhões em 2024, um crescimento de 7,9% em um ano. No trimestre, montante recorde de 1,057 bilhão representou o crescimento de 14,6% ano contra ano. Na visão contábil, em acordo com a norma IFRS 17, o lucro de 2024 ficou próximo da visão gerencial e teve um crescimento também de 5,1% em relação a 2023. No gráfico à direita, observamos o histórico de ROI, que atingiu a marca de 67,5%, como o Felipe mencionou, com crescimento de 1,3 pontos percentuais em relação ao final de 2023, com uma clara dinâmica de alta ao longo do ano. Passando para a próxima tela, que trata do desempenho comercial da vertical de seguros, destaca o relevante crescimento trimestral e anual dos prêmios emitidos dos ramos habitacional, residencial e assistência, todos crescendo mais de 10% na comparação ano contra ano. Com isso, o total emitido em 2024, no valor de 9,8 bilhões, representa o maior volume histórico e um aumento de 6,5% em relação a 2023. Aqui vale destacar também, novamente, dois pontos já abordados pelo Felipe, que é o crescimento do habitacional, atrelado aqui ao aumento da concessão de crédito imobiliário na Caixa, e a estratégia adotada ao longo do ano para o residencial. Os prêmios ganhos no acumulado de 2024 cresceram 5,1% em comparação a 2023 e, na visão trimestral, o crescimento foi de 6,7% em relação ao quarto trimestre de 2023, o que reflete a sustentabilidade da nossa performance comercial. Na tela 11, trazemos alguns indicadores de desempenho operacional de seguros. O índice de sinistralidade anual de 29,7% reflete o impacto dos eventos não recorrentes na sinistralidade ocorridos no segundo trimestre do ano, especificamente o reconhecimento de avisos de prestamista de outros períodos, que foi objeto de fato relevante, inclusive, em julho, e dos avisos relacionados às enchentes do Rio Grande do Sul em maio. Lembro aqui que o efeito financeiro dessa tragédia foi mitigado pelas nossas apólices de resseguro, que fizeram com que a sinistralidade líquida caísse para 26,8% para o ano e 43,5% no segundo TRI. Também é importante reforçar que a sinistralidade voltou ao patamar histórico já no terceiro trimestre de 2024. Da mesma forma que a sinistralidade, a margem operacional de 24 também foi impactada pelos eventos não recorrentes do segundo TRI. No entanto, na visão trimestral, observamos o crescimento da margem em relação aos períodos anteriores, superando em 10,7% o montante oferido para o último trimestre de 2023. No ano, o ramo habitacional apresentou quase a metade da margem para o segmento de seguros, 48%, sendo que a queda de prestamista é diretamente relacionada ao reconhecimento de avisos de sinistros no segundo trimestre.
Este evento não recorrente prestamista também explica a redução da representatividade do grupo negócios de risco em relação à margem operacional total de todos os segmentos. Na tela 12, a gente passa para o desempenho dos negócios de acumulação, começando aqui por Previdência. No quarto trimestre, a realização de ações e campanhas com o foco na retenção e na prospecção por portabilidade contribuiu para o melhor desempenho trimestral para o segmento dos últimos 2 anos. Assim, o volume de contribuição bruta de 7,4 bilhões no último trimestre do ano representou um crescimento de 21,7% em relação ao mesmo período de 2023. No ano, as contribuições superaram em 4,4% o resultado do ano anterior. Ainda em Previdência, as reservas aumentaram 11,6% em comparação ao final de 2023, alcançando um montante de 172,9 bilhões. Em 2024, a arrecadação de recursos de capitalização cresceu 4,3% em relação ao acumulado de 23. E é importante observar aqui, no entanto, o aumento da representatividade da modalidade de pagamento mensal na arrecadação. Conforme já apresentado pelo Felipe, faz parte da nossa estratégia para o produto o foco em vendas nessa modalidade, que traz mais sustentabilidade de resultados ao longo do tempo. As reservas de capitalização atingiram quase 2,4 bilhões no final de 2024, um aumento de 57% em relação a 2023. As cartas de crédito comercializadas pela Caixa Consórcio atingiram um montante de 33 bilhões em estoque em 2024, um crescimento de 62% em 12 meses. Deste total, 6,7 bilhões se referem a vendas novas do quarto trimestre, efeito do sucesso das campanhas de vendas realizadas no período, como já mencionado, além de um cenário macroeconômico mais favorável para esse produto. Seguindo para a próxima tela, temos a visão agrupada do desempenho operacional dos negócios de acumulação. A receita operacional de 2024 foi 18,2% superior à de 23, com crescimento em todos os segmentos, com destaque aqui para consórcio, que registrou novamente um crescimento expressivo, um aumento de 37% no trimestre e de 52% no ano. Esse forte desempenho nas receitas tem influência positiva sobre a margem operacional do segmento, que cresceu 18,8% em comparação com 2023. Desta forma, a representatividade da margem operacional total teve um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, passando para 26% no final de 2024. Avançando para a tela 14, para o desempenho operacional dos negócios de distribuição, que inclui aqui, além do resultado proveniente de corretagem, os resultados advindos das receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca de caixa, além de profit sharing que nós temos. Em 2024, as receitas de corretagem aumentaram 16,8% em relação a 2023, com destaque para os ramos de seguro habitacional, residencial e consórcio. Estes crescimentos são reflexos do desempenho comercial e, no caso do habitacional, também em função do efeito da transição das receitas via BDF da carteira em runoff para a receita de corretagem na caixa residencial, o que resultou aqui em um crescimento de 54% nas receitas do ramo no ano. O gráfico superior à direita traz uma visão gerencial para a distribuição da corretagem total. Em 2024, 70% do valor de comissionamento pago pelas JVs ficou na corretora. 18% foi destinado ao pagamento de taxas de premiação de empregados da Caixa e parceiros, e 12% foi destinado para a taxa de serviço Caixa. Para este cálculo, são considerados também os FIIs de serviço caixa e de premiação referentes aos ramos vida, prestamista e previdência, que são pagos diretamente pela seguradora Caixa, enquanto para os demais ramos, os custos são pagos pela nossa corretora. A margem operacional dos negócios de distribuição cresceu 16,2% entre 2024 e 2023, com um aumento na participação do segmento de risco entre os períodos. Em relação à margem operacional total de 2024, os negócios de distribuição representaram 30% do total, sendo 5% relacionados à corretagem de acumulação e 25% à corretagem de risco. No próximo slide, os indicadores operacionais são apresentados de forma agrupada aqui, considerando os percentuais de participação econômica da Caixa Seguridade em cada investida. O índice de despesa administrativa anualizado no percentual de 10,9% foi igual ao mensurado para 2023. Em 2024,
O indicador foi pressionado pelo aumento das despesas administrativas com tecnologia e investimentos realizados com incentivos fiscais relacionados à Lei Rouanet, que somaram 51,5 milhões. Ao desconsiderarmos o montante alocado em incentivos fiscais, uma vez que são recursos que trazem uma redução de despesa tributária na mesma magnitude, o indicador anual teria sido de 10,6%, uma melhora de 0,3 pontos percentuais na comparação ano a ano. Passando para o índice combinado, é possível perceber na curva trimestral o efeito dos eventos não recorrentes de sinistros ocorridos no segundo trimestre de 2024, que impactaram os indicadores da Caixa Residencial, Caixa Vida e Previdência e CNP Holding. Desta forma, o indicador de 2024 ficou 2,6 pontos percentuais acima do de 2023. Para o índice combinado ampliado, da mesma forma que o índice combinado, os eventos extraordinários de 2024 pressionaram o indicador do ano. Na última tela que eu trago aqui, o gráfico à esquerda traz uma comparação entre o resultado operacional e financeiro em relação ao lucro líquido. É uma visão gerencial líquida de tributos e que considera a participação da Caixa de Seguridade em cada participada. O resultado financeiro foi responsável por 28% do lucro líquido da Caixa de Seguridade de 2024 e o seu montante ficou em linha com o observado no ano de 2023. Na visão trimestral, o resultado financeiro do quarto trimestre apresentou crescimento de 2,9% em relação ao quarto trimestre de 2023 e crescimento de 6,1% em comparação com o trimestre imediatamente anterior, refletindo aqui as variações de taxa Selic e a melhor rentabilidade da carteira. Seguindo para o gráfico da composição agrupada da carteira de investimento da Caixa de Seguridade, que inclui, além da carteira própria da holding, as carteiras de cada empresa investida, aqui também ponderado pelo percentual de participação de cada uma delas, observamos que o montante em dezembro de 2024 da carteira de investimento apresentou um crescimento de 10,4% em relação ao final de 2023 e de 13,7% quando comparado a setembro do ano passado. Do total de 13,9 bilhões em aplicações financeiras, 44% estavam aplicados em títulos pós-fixado, 38% em pré-fixado, 13% em índice de inflação e 5% em outros tipos de fundos. O yield médio da carteira pré-fixada ao final de 2024 alcançou 11,4%. Com isso, eu encerro aqui a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024 e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Bom, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e, em seguida, levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta via Zoom, por favor, clique no seu nome, digite o seu nome e companhia no campo Q&A. Lembrando que todas as perguntas devem ser feitas em português. A nossa primeira pergunta vem do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, Thiago, seu áudio está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Felipe, Edu, Matheus. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria voltar num tema que vocês já trataram muitas vezes, mas é a perspectiva de crescimento de crédito imobiliário desse ano, tá? A gente está vindo de um ano muito forte, mas eu queria ouvir o que vocês estão vendo para os próximos 12 meses. A ABCIP tem indicado uma queda na originação de financiamento SBPE e FGTS provavelmente estável para esse ano. Eu queria entender se vocês imaginam que é nessa magnitude que a indústria vai operar esse ano e de que forma isso deveria afetar o negócio de vocês. A gente entende a dinâmica de empilhamento dos produtos e que talvez esse impacto seja muito diluído ao longo do tempo. Mas queria entender se isso preocupa também, essa desaceleração que é esperada para a indústria. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Eu vou apenas iniciar aqui, além de agradecer a você, por trazer um dado, né? Ano passado foi um ano histórico para a Caixa, um crescimento aí também para nós da Caixa de Seguridade de mais de 2 dígitos, algo que nós celebramos bastante e, ao que tudo indica, e a Caixa já demonstrou isso em suas falas, este ano será um ano em linha com o que foi ano passado no âmbito da Caixa, ou seja, nós teremos mais um ano, se não recorde, muito parecido com aquele do ano passado, mas não esperamos um crescimento
de 2 dígitos, como tivemos no ano passado, o que segue sendo uma boa notícia. E vamos lembrar que a demanda por crédito habitacional ou por habitações no Brasil segue sendo elevada e a Caixa segue também, além de líder, com uma das melhores taxas do mercado. Edu, se você quiser falar um pouquinho mais sobre SBPE, outras questões também, por favor. Não, claro, eu acho que o Felipe já respondeu bem aqui. A Caixa vem sendo bastante vocal com relação às expectativas de crédito imobiliário para 25, dando uma transparência em relação à expectativa do banco na manutenção do volume de concessão realizado em 24, agora em 2025. Então, em linha com o que o Felipe disse, realmente, se a Caixa teve um recorde de crescimento em 24 e ela conseguir manter essa dinâmica ao longo de 25, é uma excelente notícia para a gente, uma vez que, como você mesmo comentou, Thiago, a questão do empilhamento ela é muito positiva, a gente teria mais um ano empilhando um volume expressivo de concessões. Um outro ponto que também a Caixa contemplou no seu questionamento, né, a questão da dinâmica entre SBPE e FGTS. Em 2024, cerca de 2/3 do que a Caixa concedeu de crédito imobiliário foi feito com recursos do FGTS e 1/3 com o funding do SBPE. Essa dinâmica, a priori, não tende a mudar, pelo menos de acordo com o sinal que a Caixa vem passando para o mercado. Então, a gente imagina que a gente deve ter em 2025 uma realidade muito parecida com o que a gente teve em 2024 aqui para a Caixa de Seguridade. Obrigado, Edu e Felipe. Muito claro. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem da Maria Guedes, do Banco Safra. Por favor, Maria. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. A minha pergunta vai no prestamista. A Caixa ainda não divulgou o guidance para 2025, mas é esperado, no geral, uma desaceleração no sistema, na concessão de crédito para o próximo ano. Então, eu queria entender como é que está a cabeça de vocês para a performance do prestamista e olhando não só para a prêmio, mas também para a sinistralidade. Mesmo desconsiderando os efeitos não recorrentes ali no sinistro de 28 milhões no quarto TRI, a gente ainda viu uma sinistralidade de 12%. Depois que vocês publicaram um fato relevante relacionado aos sinistros que estavam atrasados e foram reconhecidos, a gente tinha aqui na cabeça que essa sinistralidade devia voltar para perto da média histórica, ali nos 20 baixos. E eu queria entender se existe alguma razão estrutural para alguma redução nesse nível de sinistro normalizado. Não sei se são os sistemas novos que vocês implementaram, que vocês mencionaram no release, ou se a gente deve esperar uma normalização mesmo por volta daqueles 20 baixos. Obrigada. Obrigado, Maria, pela pergunta. Vou responder em partes como você estruturou, né? Primeiro falando um pouquinho com relação à nossa expectativa de performance. Você está correta, a Caixa ainda não deu uma sinalização clara com relação à expectativa de concessão de crédito comercial. Nossa impressão aqui no banco, na Caixa de Seguridade, olhando sobre a questão mais macro e efeitos que potencial aumento de custo de funding do crédito comercial possa ter na concessão de crédito comercial, a gente imagina que isso deve sim afetar um pouquinho a concessão de seguro prestamista ao longo de 25. Um pouco disso a gente já consegue ver, inclusive, no quarto trimestre de 2024. A gente tem uma expectativa de prestamista para 2025 positiva. A gente imagina que a gente vai conseguir trazer algum crescimento em relação a 2024, mas a gente entende que essa dinâmica de taxa de juros e o possível ou potencial impacto que isso possa ter no nível de concessão de crédito comercial na Caixa, principalmente em consignado para pessoa física e capital de giro para micro e pequenas empresas, pode afetar um pouco o nível de concessão. Então, a gente imagina que dificilmente a gente terá, em 2025, um nível de crescimento de prestamista igual ou maior que 2024. A gente imagina que, de fato, nós teremos um cenário mais desafiador para prestamista para esse ano. Com relação à sinistralidade, você colocou muito bem no seu questionamento, foram feitas algumas melhorias de processo no processo de regulação, então alguns avisos que foram feitos ao longo do ano e que não foi apresentada toda a documentação necessária foram cancelados nesse último trimestre, né? O efeito disso foi bem claro ali no nosso material de release. Mas, como você colocou, mesmo se a gente expurgar esses efeitos da sinistralidade do prestamista, ainda assim a sinistralidade ficou baixa, ali na casa de 12%.
Nós aqui não conseguimos identificar nenhuma razão estrutural para essa queda de sinistralidade, tá, Maria? O que a gente teve, de fato, um menor nível de avisos, e a gente imagina que deve ter um aumento desse patamar, voltando para um nível mais próximo do histórico ao longo de 2025. Pelo menos essa é a nossa avaliação nesse momento, é que essa sinistralidade mais baixa do último trimestre, a gente ainda não consegue identificar exatamente a razão, fora de que, de fato, a gente vem recebendo menos avisos. Então, se essa quantidade menor de avisos permanecerá ao longo de 25 ou não, é algo que nós estamos monitorando e vamos acompanhar principalmente ao longo desse primeiro semestre para ver se de fato aquele sinistralidade histórica que nós tínhamos até o ano passado no prestamista, ela vai ou não ser uma boa referência para a sinistralidade de 2025. Perfeito, obrigada, Edu. Obrigado, Maria. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchpigel, do BTG. Por favor, Ricardo, o seu áudio está aberto. Bom dia, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, a gente notou que o índice de comissionamento do produto habitacional, né, considerando o BDF, ele subiu de uma maneira relevante, né? Saiu de 11,4% do prêmio no Q3 para 16,1%, mais ou menos, no Q4, né? Eu sei que tem essa dinâmica do runoff ganhando representatividade que ajuda, né, o índice de comissionamento, mas parece que teve alguma coisa além que ajudou nesse trimestre em particular, eu queria entender. E a segunda pergunta, né, a gente viu que teve um incremento relevante nos custos e despesas operacionais da XS5, né, que é a operação que consolida o resultado de consórcio. Então, com isso mesmo, com as contribuições de consórcio subindo bastante, né, como vocês destacaram, a gente viu uma queda no lucro da subsidiária na comparação trimestral. Então, eu queria entender o que foi esse impacto, né, se a gente deveria normalizar essa linha de alguma forma para pensar em 25. E ainda um pouco no tema do consórcio, né, essa subsidiária vem ganhando bastante relevância nos últimos anos. Então, até para ajudar a modelar um pouco melhor a receita, se puderem falar qual é o vencimento médio hoje da carteira de consórcio, né, do estoque, ajudaria também bastante. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Eu vou começar a responder a tua pergunta, depois passar aqui para o Felipe para complementar. Com relação à questão do comissionamento no habitacional, aí de fato tem um fator que é bem interessante, ele foi inclusive objeto de muita discussão interna ao longo de 2024, e que impactam positivamente na comissionamento aqui do habitacional. O primeiro ponto é que, de fato, você tem razão, a dinâmica do habitacional de empilhamento, ela vai sempre trazer um efeito positivo para a corretagem / comissionamento desse ramo de negócio. Então, como a gente vem com um ano muito forte no habitacional e com essa dinâmica de empilhamento no último trimestre, naturalmente tu tem um efeito positivo vindo dessa dinâmica. Mas não é essa a única dinâmica. No final de 2024, nós também reconhecemos no resultado e recebemos o pagamento de um profit sharing que a gente tem com a Tokio Marine como seguradora responsável pela oferta de segunda opção de seguro habitacional no balcão da Caixa. O que acontece é que, por lei, você sabe bem, todas as instituições financeiras precisam oferecer para o cliente duas alternativas de seguro. Uma, normalmente, da própria grupo e uma oferta de uma seguradora independente. No nosso caso, a seguradora responsável pela essa oferta do seguro independente é a Tokio Marine. E dentro dessa dinâmica, no bid que foi realizado para a escolha da seguradora que faria isso, é previsto que, de acordo com a performance, ou seja, de acordo com o volume de seguros que essa seguradora consegue vender como segunda opção do balcão caixa, ela precisa pagar um profit sharing para a Caixa de Seguridade. Então, no final do ano, a gente recebeu o profit sharing referente aos anos de 22 e 23. Isso foi uma discussão que a gente teve ao longo do 24 de como seria feito isso. Então, é algo que deve acontecer todo ano, tá, Ricardo? Todo ano a gente deve receber
uma parcela de referente a profit sharing consistente com a venda de seguros habitacionais por essa seguradora independente, que no caso aqui da Caixa é a empresa Tóquio Marine. Com relação às questões do consórcio, de fato, o consórcio ela tem uma despesa, um custo de comercialização alto, é uma característica desse produto. Então, as despesas, o custo, na verdade, do FII de premiação especificamente, ele é um custo alto, e isso acaba refletindo o aumento de vendas. Então, no momento que a gente tem um crescimento no consórcio, como nós tivemos ao longo de 2024, nós temos também um aumento desse custo, sempre lembrando que a dinâmica de pagamento desses custos no consórcio, ele é bastante concentrado perto do momento da venda, ou seja, nos primeiros meses da operação, da venda. Então, quando a gente cresce muito, então tu tem num primeiro momento um acréscimo desse custo decorrente desse custo do FII de premiação. Em resumo, Ricardo, já que o Edu me citou, vende mais num primeiro momento, tem um pouco mais de despesa, mas é uma boa notícia, até porque diluído no tempo e no prazo médio da carta, a gente tem uma rentabilidade muito maior e uma ótima notícia, e esperamos dar novamente em 2025 outra ótima notícia no campo de faturamento. Ótimo. Só uma outra dúvida, né? Com relação ao vencimento médio, né? O duration médio da carteira de consórcio, ela roda mais ou menos em que patamar? O consórcio depende, porque a gente tem basicamente dois produtos que a gente trabalha, o auto e o residencial. É difícil dizer duration agora, porque como essa é uma operação recente, a gente começou a operar em 2021, e o prazo de contratação do habitacional, que é o nosso carro-chefe, ele é superior a 10 anos, acaba que o duration, ele ainda, a gente não sabe exatamente ainda em que momento o cliente vai acabar fazendo a liquidação desse consórcio, tá? Mas atualmente a referência que a gente tem aqui é de 100 meses, a gente está falando aqui em torno, próximo a 10 anos ainda. Tá ótimo, muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Ricardo. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú. Por favor, Pedro. Bom dia a todos, obrigado, parabéns pelo ano. No business de previdência, né, a gente teve tanto uma contribuição crescente ao longo do ano, fechando acima de 7 bi, 7,4 agora. E a primeira pergunta vem em relação a isso, poder explicar um pouquinho a dinâmica comercial aqui, como é que foi. E aí também sobre a taxa de administração média ali, bem estável, naquele 1,09, também, que não é tão óbvio assim, olhando de fora, ela tá estável pelo mix de produtos, mas então um pouquinho mais de cor nessas duas linhas seria ótimo. Obrigado. Oi, Pedro, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Vou falar apenas rapidamente aqui em relação à Previdência. Vamos lá. Nós começamos o ano com uma expectativa muito grande em relação ao nosso faturamento e nosso resultado, e terminamos o ano diante de campanhas e diante da nossa atuação no mercado, tanto para manter as nossas reservas, como para também conseguir a portabilidade. Vamos lembrar que a gente lançou a nossa campanha de cashback também, em especial no último trimestre, e essas duas modalidades, tanto a nossa manutenção quanto o cashback, eles se mostraram muito eficazes na nossa manutenção das reservas. Então, em Prev, a gente andou muito bem. Esperávamos, sim, no início do ano, ainda mais faturamento em Prev, mas eu tenho a comemorar ao final do ano o que nós conseguimos como resultado. Vamos lembrar, mais um crescimento em reservas, a nossa, ao menos dados de novembro, né, que é o finalizado, estamos aí no terceiro lugar em share de mercado, e a nossa perspectiva para 25 também é de mais um ano bom em Previdência, ainda que o nosso espectro para crescimento não seja tão largo, tão grande quanto aqueles dos players menores. Nós temos aqui terceiro colocado, quase 180 bi em reservas, nós temos aí um grande mercado para manter, para cativar, e
com o crescimento esperado em relação à média do mercado, mas nada que possa sobressair, ao menos nesse primeiro momento, em um ano desafiador aí, não apenas para nós, mas para todo o mercado de previdência. Agora o Edu vai continuar um pouquinho. Não, acho que eu ia só complementar aqui 2 pontos. O primeiro é que, de fato, essa nossa percepção, que foi um ano muito bom para a Previdência, ela existe principalmente dentro de um contexto onde a gente teve uma dinâmica muito desafiadora dentro do ecossistema da Caixa. A Caixa, de forma a sustentar o crescimento do crédito imobiliário, ela precisa levantar muito funding, isso é feito via a LCI. Então, isso acaba concorrendo com a nossa Previdência como uma das alternativas de investimento para os clientes da Caixa. Então, assim, nós termos tido sucesso em crescer o que nós crescemos, dado esse contexto em 2024, é muito relevante para a gente, é algo que nos orgulha muito. E para 25, esse contexto ele basicamente continua. Se a gente parte de um pressuposto, como eu falei antes, quando eu mencionei a expectativa do banco para crédito imobiliário em 2025, que é continuará lá, né? Então a gente entende que nós teremos ainda um ano desafiador para a Previdência, mas nós estamos realizando ações e junto com o banco procurando alternativas para que a gente consiga ter novamente 2025 um ano positivo aqui com crescimento, como o Felipe falou. E com relação ao seu questionamento, Pedro, sobre taxa de administração, de fato, nós temos uma expectativa já há algum tempo que a tendência é de queda dessa taxa de administração média. Nossa taxa hoje, ela terminou o ano em torno de 1,09% ao ano. É uma taxa que nós entendemos estar num patamar ainda muito confortável, mas conforme a gente busca acelerar o nível de dinheiro novo que entra nas nossas reservas, aumentar o nível de contribuição bruta, a tendência é que essa taxa média caia, tá bom, Pedro? Então, ainda que nós tenhamos conseguido manter esse patamar estável ao longo de 2024, a tendência é que ele caia um pouco ao longo de 25, ainda que, evidentemente, a gente faça um esforço, seja em mix de produto, seja em estratégia de retenção, para que a gente consiga manter essa taxa de administração num nível ainda saudável, ainda num nível que a gente entende que seja adequado para o nosso perfil de cliente, para o perfil de risco que os nossos clientes buscam aqui na Caixa Seguridade. Muito obrigado a ambos. Obrigado, Leduc. A nossa próxima pergunta é do Antônio Rouet, do Bank of America. Por favor, Antônio. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e parabéns pelos resultados. 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, se vocês pudessem explorar um pouco as iniciativas que vocês mencionam no release, né, sobre o maior controle de claims, da sinistralidade, se vocês pudessem explorar um pouquinho, né, em quais linhas está focado e quais são as iniciativas, seria ótimo. Uma segunda pergunta, eu acho que ficou muito claro, né, o sucesso do consórcio aí crescendo acima de 70%. Agora a gente olha para a capitalização, né, que vem num crescimento um pouco inferior, e aí fica a pergunta, né, ele é um crescimento inferior porque já tem um fair share, porque o produto deveria ser por aí mesmo, o crescimento dele, ou tem uma oportunidade aqui também para ser explorado? Muito obrigado. Bom dia, Antônio. Então, eu vou começar respondendo aqui, depois eu passo para o Felipe complementar. Primeiro, com relação à questão relacionada às iniciativas quanto à sinistralidade, na verdade é muito simples até, tá, Antônio? Não é necessariamente... Sinistralidade é sinistralidade. A gente recebe o aviso, a gente vai seguir o processo de regulação. Então, gostaríamos que quanto menos sinistro, melhor para o cliente, melhor para a nossa seguradora, mas sinistro é sinistro. A gente não tem como diminuir a sinistralidade dessa forma. O que existe são possibilidades de melhorar o processo de regulação. E é nesse sentido que nós avançamos ao longo do ano e que isso ficou tangível no 4º trimestre, quando nós, na nossa empresa na CVP, né, de Caixa, Vida e Previdência, foi feita uma melhoria no processo de regulação do prestamista, aonde a gente faz de forma automatizada o cancelamento de avisos de sinistros que não
cuja documentação não foi recebida pela seguradora dentro do prazo legal, tá, Antônio? Então aí é basicamente uma questão de um ajuste operacional na rotina, de forma que não ficasse pesando a sinistralidade, avisos feitos no passado, sem que aquele cliente ou a caixa disponibilizasse para a seguradora toda a documentação necessária para fazer de fato a liquidação financeira do aviso. Então, acho que como eu disse, é uma questão operacional. A gente trabalha não só aqui no nível da holding, mas em todas as nossas investidas, constantemente buscando encontrar oportunidades dentro dos nossos processos para automatizar, para melhorar a eficiência e tornar o nosso resultado mais rentável sobre essa ótica operacional. Com relação à capitalização, eu acho que aqui é importante reforçar um ponto, né, a gente vem falando, mas às vezes acaba se perdendo um pouco isso na mensagem, é que quando a gente olha a CAP, ela cresceu em termos relativos menos em 24 do que vinha crescendo nos últimos anos, mas é muito importante olhar a composição desse crescimento e de que forma a gente vem focando os nossos esforços para a venda de produtos de capitalização. E a migração da venda de produtos PU, né, de pagamento único, onde o cliente ele paga numa vez só todo aquele título e vai receber o dinheiro ao término do contrato, vis-à-vis o foco na venda de produtos de pagamento mensal, onde o cliente ele fica pagando recorrentemente aquele produto, ele faz com que no primeiro ano, ou pelo menos naquele momento onde você está mudando a estratégia, você tenha uma comparação que prejudica essa dinâmica daquele exercício, porque você passa a vender mensal, então você está comparando a apropriação de resultado de, por exemplo, 1/12 vis-à-vis a venda de um produto de pagamento único que era feito numa vez só. Então, assim, essa comparação, no primeiro momento, ela fica prejudicial sobre a ótica de crescimento, mas na verdade ela não captura o benefício que essa dinâmica vai trazer para a caixa de capitalização ao longo do tempo, seja em melhoria de margem, porque a exigência, a necessidade de provisionamento para pagamento nesses casos é menor, então esse é um produto mais rentável para a caixa de capitalização. Como ele também cria uma situação agora, principalmente se a gente for pensar em 2025, onde de fato a gente mantendo essa estratégia de foco no pagamento mensal, a comparação vai ser fair. A gente vai comparar um 2025 focado em pagamento mensal com um 24 focado em pagamento mensal também. Então a gente imagina que esse crescimento ele vai voltar em termos relativos a crescer num ritmo mais robusto, ao contrário do que a gente mostrou em 2024. Você perguntou se a gente entende que isso já está normalizado, esse crescimento. Longe disso, a gente vê que existem muitas oportunidades ainda para crescer capitalização nos todos os canais de distribuição da Caixa. Então a gente entende que tem muito espaço ainda para crescer em capitalização, e principalmente agora, a partir desse ano, essa dinâmica de uma comparação justa vai refletir de uma forma muito mais adequada nossa velocidade de crescimento. Felipe. Edu, acho que você já passou bastante dos pontos, é só apenas para ressaltar um pouquinho, Antônio, obrigado pela sua pergunta. Em capitalização, você perguntou sobre share e tudo, nós não estamos ainda do tamanho que gostaríamos de ter. O tamanho da caixa, e quando a gente pensa em caixa, pensa em loterias, pensa nas lotéricas em si, e em todo o meio digital, eu posso garantir a você que ainda não estamos onde gostaríamos, e chegaremos, se não este ano, nos próximos anos, mas com um crescimento sólido. E essa mudança de foco foi muito importante para nós. Ou seja, sairmos do foco no PU e irmos para o foco no PM, garantindo o empilhamento, mas, num primeiro momento, a gente percebe em faturamento uma redução em relação ao ano de 23. Mas, em resultado, estamos muito em linha, aliás, superando, inclusive, o que previmos no início de 2024 para o ano passado. E espero que seja assim também em 25. Super claro, pessoal. Felipe, Edu, muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Antônio. A próxima pergunta vem do Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, Arnon. Fala, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é basicamente sobre o portfólio runoff de vocês, tá? Ele ainda tem uma representatividade relativamente grande da receita. Eu queria saber quando vocês estimam que ele vai terminar. Obrigado.
Oi, Ernon, bom dia. Então, essa pergunta ela é difícil de responder, porque de fato você tem razão, o runoff, hoje em dia, ele é basicamente do seguro habitacional, ele ainda é muito relevante para nós, ele é cerca de 2/3 do que nós emitimos de seguro habitacional ainda está no runoff, ou seja, são seguros habitacionais atrelados a crédito imobiliário feitos até o final de 2020, ou seja, é, 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 tem ainda uma parcela muito relevante da carteira no runoff. E o que acontece? A dinâmica de extinção ou de redução dessa carteira de runoff, ela é intrinsecamente relacionada ao patamar de taxa de juros e ao custo do crédito imobiliário no Brasil, tá, Arnon? Por que eu digo isso? Porque geralmente, se a gente for pensar um cliente, um mutuário de um crédito imobiliário no banco, que fez um financiamento 3 anos atrás e que, porventura, naquele momento, ele fez esse crédito imobiliário com uma taxa, por exemplo, de TR mais 8% ao ano, e lembrando que chegou a taxa de juros a patamares mais baixos do que 8% ao ano em alguns momentos, ele tem poucos incentivos para trocar esse imóvel agora, pagando uma taxa de TR mais 11%, por exemplo, ou pré-pagar esse financiamento imobiliário. Então, muito da razão pelo qual a carteira em runoff ela está caindo num patamar ou numa velocidade abaixo do que aquilo que nós esperávamos algum tempo atrás, em virtude de questões macroeconômicas. Então, a velocidade de crescimento dessa carteira, ela só vai aumentar, pelo menos a nossa percepção é essa hoje, quando a taxa de juros, quando o custo do crédito imobiliário no país ele cair. Enquanto isso, o que a gente vê é um volume grande de clientes de crédito imobiliário e que estão postergando a troca de imóvel, ou aqueles que têm, em virtude de um FGTS ou em função de um 13º, por exemplo, recursos que poderiam potencialmente serem utilizados para abater o saldo devedor dessa dívida, o que também faria com que o saldo, a velocidade do runoff caísse. Eles estão segurando, as pessoas estão segurando esse recurso ou investindo ou, dependendo da situação, dando outros usos para esse recurso. Então, acho que esse é o ponto, tá? Não, hoje é muito difícil imaginar em que velocidade a carteira em runoff vai continuar caindo, porque está intrinsecamente relacionado com a questão do macroeconômica. Pensando em toda a expectativa do mercado para a dinâmica de taxa de juros esse ano, o que a gente imagina para 2025 é que essa carteira vai continuar caindo numa velocidade baixa, ou seja, que ela vai continuar relevante dentro do nosso negócio por pelo menos mais algum tempo, tá, Arnon? A gente não tem expectativa que isso vire um negócio menor no curto prazo, não. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, Arnon. A próxima pergunta vem do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Grespan. Pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para as perguntas. Duas do meu lado. A primeira com relação a consórcio. Eu queria, na verdade, uma visão mais médio prazo de vocês. Consórcio me parece um produto que tem muito potencial na sua base, né? E é um produto historicamente, eu acho que subpenetrado. Eu vejo vocês crescendo muito, mas quando eu olho o market share de vocês no sistema, vocês têm 3,5% de market share. Eu acho que tem um catch-up natural aqui para o nível de market share que era da CNP, certo? Pré-reestruturação, que era por volta de 4, 5. Mas mesmo olhando esse market share, eu vejo muito, tendo a imaginar que tem muita oportunidade no produto quando eu levo em consideração que outros bancos incumbentes operam com market share de 7 a 14%. E é um perfil de cliente que historicamente é mais alinhado à caixa, tem competidores grandes do baixa e média renda que não operam o produto, que nem o Nubank, e me parece que tem um espaço grande e vazio aqui que você poderia capturar de forma rápida no produto. Então eu queria ouvir de vocês primeiro, se vocês concordam com a visão que é extremamente subpenetrado esse produto na base de vocês, e número 2, quais iniciativas vocês estão usando para capturar esse market share. E aí minha segunda pergunta acho que o lado contrário, um copo um pouco mais vazio. Eu tenho visto uma performance um pouco mais fraca no Vini Prestamista, e quando eu olho aqui, a gente fala muito da originação da caixa, né?
mas quando eu olho aqui no médio prazo o market share de vocês nesses produtos, prestamista, vocês perderam 300 bips de market share desde o pré-pandemia, e vida, vocês perderam 200 bips. É uma velocidade 2 a 3 vezes maior do que a perda de market share na caixa, no consignado e produtos em que você vende o seguro. Então eu queria só ouvir de vocês o diagnóstico nessa parte de vida e prestamista. Por que vocês acham que a performance comercial tem sido um pouco mais fraca, aquém do que o mercado espera? E como vocês veem essa dinâmica mais estrutural de market share? Obrigado. Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, você já respondeu, né? É uma dor que nós temos. De fato, o consórcio, assim como falamos sobre CAP antes, o consórcio ainda não chegou onde nós desejamos. Mas vamos lembrar que é uma companhia muito nova. Nós começamos a emitir a partir de 21 novas cartas de consórcio, muito focado no habitacional e menos no alto, seguindo mesmo a estratégia da Caixa, que é líder em habitacional. Mas justamente por sermos uma carteira muito nova, estamos em franco crescimento. Pode pegar os nossos índices, né, como vimos na comparação com 22, na comparação com 23, e mesmo tri a tri, nós saímos aí de 15 bilhões de carta em 2023 para mais de 19 bilhões em 24, e teremos mais um recorde em 25, mas o mercado como um todo cresce bastante, e nós entendemos, e nós falamos isso na nossa última teleconferência de resultados, nós entendemos que o consórcio pode sim, neste momento em especial, com o aumento de taxa Selic e também com a forma como o mercado está se comportando, ele pode sim ser uma saída, pode ser uma opção e uma complementariedade na estratégia da própria Caixa em relação ao habitacional. Nós queremos ter o consórcio inserido nessa estratégia como uma opção forte, uma opção boa, viável de compra da habitação daqueles que precisam, que querem realizar o seu sonho. Então, em termos de market share, nós temos muito a crescer, mas pense, nós estamos comparando uma carteira do zero em 21 para agora 24, 25. Então, nós ainda temos muito a crescer e mostraremos isso ao longo de 25, 26, 27, não tenha dúvida nenhuma. E a nossa estratégia é exatamente essa, de ser complementar à estratégia habitacional da Caixa. Nós falamos muito em Caixa e falamos em financiamento habitacional, mas podemos também falar em consórcio habitacional. E também, por óbvio, ainda que seja um valor de carta menor, a nossa estratégia também de alto, ela é sempre uma estratégia importante no nosso âmbito aqui de vendas, no âmbito da seguridade. Edu, se você quiser complementar um pouquinho. Não, com certeza. Eu acho que tem um ponto que vale a pena reforçar aqui com relação ao consórcio, que é justamente esse cenário que nós temos hoje de alta taxa de juros. Ele de fato ele faz com que o consórcio vire uma alternativa real possível para o crédito imobiliário. Então, em um cenário onde a demanda para o crédito imobiliário, vamos lá, a gente tem no país um déficit habitacional ainda muito grande, então a necessidade para o crédito imobiliário ele está lá, então o grande fator que faz com que a demanda aumenta ou diminua é o custo do crédito imobiliário. Então, nesse cenário onde o custo fica mais alto, o consórcio ele vira uma boa alternativa. E como o Felipe falou, a Caixa naturalmente ela é buscada pelos clientes ou pela população brasileira em geral, quando busca um crédito imobiliário. Então, tendo na impossibilidade, por um motivo ou outro, de avançar no crédito imobiliário, ter a alternativa do consórcio imobiliário, nesse caso, é muito relevante. Então, quando você falou de iniciativa, eu acho que muito a nossa estratégia está, em linha com o que o Felipe falou, alinhada a isso. E com relação à vida e prestamista, realmente tem questões aqui que são pontos que a gente entende que existe como aproveitar melhor todo o potencial que os canais de distribuição, a base de clientes da Caixa, traz para a venda desses produtos. Isso está sendo trabalhado pela nossa área comercial e pela área comercial do banco, de forma a identificar que tipo de gaps os nossos produtos potencialmente possam ter, aonde de fato a gente está perdendo potenciais vendas. Então isso existe sim uma boa caminho a ser percorrido aqui para que a gente consiga voltar a crescer. Em 2024 nós tivemos uma desaceleração de vida, a nossa expectativa é que isso se inverta em 2025, nós estamos bem confiantes que a gente vai conseguir recuperar esse terreno perdido em vida
em 2025. Prestamista, como eu falei, por uma questão conjuntural, eu não acho que será tão fácil continuar crescendo ou crescer num ritmo mais forte do que 2024, mas vida eu acho que tem sim espaço. E tem um ponto, quando você traz a comparação de share, principalmente se a gente vê o share que nós temos hoje, vis-a-vis o share que nós tínhamos em prestamista no passado, eu acho que tem que sempre levar em consideração, Guilherme, que há alguns anos atrás existiam algumas linhas de crédito comercial para a pessoa jurídica que eram subsidiados e que eram basicamente operados pela Caixa e pelo Banco do Brasil e que eram uma fonte importante do que a gente vendia de prestamista PJ à época, tá, Guilherme? Então, essas linhas subsidiadas, elas não existem mais. Hoje o Pronamp ele se transformou ao longo dos últimos 2 anos, ele é uma linha de mercado praticamente hoje em dia. Então, aquele benefício que nós tivemos na emissão de prêmio do prestamista alguns anos atrás, hoje não tem mais. Então, esse share que a gente tem hoje, ele reflete muito mais a fotografia e a realidade atual que nós temos hoje, mas sempre reforçando isso que eu falei, que existe sim muito espaço para crescer. E se a gente pensa especificamente no caso do prestamista, a nossa penetração nas novas contratações, nas novas concessões de crédito consignado, por exemplo, que foi o exemplo que você trouxe, ela se mantém num patamar relativamente alto. A gente tem um relativo sucesso na venda de prestamista para clientes que adquirem e que tomam um crédito consignado. Mas a questão é que isso toma tempo, né? Então, essa dinâmica ela não é imediata, uma vez que não tem como você vender um prestamista para quem não está tomando um crédito naquele momento. Essa ação ela é conjunta. Geralmente, quando um cliente vai tomar ou vai renovar um crédito consignado na pessoa física, mas a mesma dinâmica no capital de giro para a pessoa jurídica, é quando o produto é ofertado para aquele cliente. Então, essa dinâmica está muito intrinsecamente relacionada a uma outra. Edu, apenas para complementar, aqui Guilherme também, um ponto que é importante, o Edu acho que já começou a mencionar, mas pensemos no principal, né? A Caixa Seguridade, ela tem um compromisso com seus clientes de vender o produto adequado e apenas quando efetivamente necessário. Então, o nosso principal compromisso é que a gente faça uma venda de acordo com a real necessidade do cliente e uma venda sólida, uma venda em que eu mantenha esse cliente ao longo dos anos. Então, as nossas estratégias em geral não são tão agressivas quanto a dos demais bancos e nós nos orgulhamos disso. Nós tentamos sempre nos adequar e oferecer ao cliente aquela melhor opção a ele. Tá claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Grespan. A última pergunta por áudio vem da Camila Azevedo, do UBS. Por favor, Camila. Oi, pessoal. Caio aqui que eu vou fazer pergunta, tá? Oi, Caio, tudo bom? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Acho que todas as perguntas foi tudo respondido. Só queria dar um double check nessa questão do vida tradicional que o Edu acabou de comentar, porque, de fato, o prestamista, a gente entende um driver aqui até mais claro vindo da originação da Caixa, mas o vida tradicional parece estar muito mais no controle de vocês, né? Então, só queria entender, o Edu comentou a expectativa de crescimento para 2025, o que pode ser o driver desse crescimento, né, para a gente ficar confiante até para os próximos anos. Se tem algum ajuste de produto que vocês já estão trabalhando, ou algum novo lançamento, ou até alguma campanha mais forte vindo da Caixa. Vocês fizeram uma campanha no Previdência, que teve um resultado muito positivo agora no quarto trimestre. Queria saber se tem algo planejado ao longo de 2025 para o Vida Tradicional. Era só isso. Obrigado. Bom dia, Caio. Não, a ideia é essa mesmo. A questão aqui é bem pragmática, tá, Caio? Se a gente tem dificuldade, ou se a Caixa, porventura, reduzir o volume de crédito comercial na pessoa física e na pessoa jurídica de micro e pequeno porte, e nós tivermos menos oportunidade de fazer o cross-sell em prestamista, a alternativa é o Vida. E eles são produtos que eles são muito similares. Se a gente for ver o prestamista e o Vida, são dois produtos que são de vida, na verdade, né? O que muda é a dinâmica comercial dele.
Então, assim, ainda que, evidentemente, a gente sempre vem fazendo melhorias nos produtos, tá, Caio? Mas, para mim, a questão principal aqui, que faz com que nós acreditemos que nós teremos um 2025 melhor para a vida do que nós tivemos em 2024, é relacionado a questões comerciais. Não apenas campanha, mas a própria dinâmica ao longo do ano de incentivo e de foco no produto vida. É como a gente sempre fala aqui, né? A grande força, a fortaleza da Caixa de Seguridade é a Caixa. Então, a gente sempre vai buscar aliar as nossas estratégias àquilo que o banco está fazendo. Se o banco, por um motivo ou outro, como eu falei, ainda não existe um guidance com relação a crédito comercial, mas se o entendimento do banco ou a expectativa do banco for para reduzir o volume de crédito comercial concedido, naturalmente a gente vai adaptar nossos incentivos comerciais, o nosso foco comercial do prestamista para o vida. Então, eu acho que talvez esse seja o principal vetor que faz com que nós acreditemos que a gente terá uma vida melhor. Justamente um movimento contrário do que a gente vê para prestamista. Se nós estivéssemos no momento de queda de taxa de juros, onde existem mais oportunidades de concessão de novos créditos comerciais e, consequentemente, mais oportunidades de cross-sell do prestamista, o vida acaba que ele fica numa segunda prioridade de foco, que foi um pouco o que aconteceu em 2024. Então, o que a gente acredita é que em 2025 nós teremos uma reversão dessa dinâmica. Ao invés de ter um prestamista crescendo num ritmo melhor e uma vida andando de lado, ou até caindo, como foi em 2024, a gente deve ter um crescimento no vida e um prestamista com um crescimento mais baixo. Então, é essa dinâmica que a gente vê para o ano. Não é necessariamente um novo produto que vai ser lançado, ainda que nós tenhamos várias iniciativas de melhoria no nosso portfólio, mas sim com relação a foco comercial mesmo, tá, Caio? Tá ótimo, ficou claro, Edu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Caso tenha ficado alguma pergunta sem resposta, eu peço que envie para o canal Fale com RI, disponível no site de RI da companhia. Eu gostaria de passar agora a palavra para o senhor Felipe Matos, que vai para fazer as considerações finais. Mais um ano de 2024, ano recorde, ano em que, mais uma vez, provamos o nosso valor à sociedade e que devolvemos à sociedade também parte relevante de todo o nosso resultado. Muito obrigado a cada um que participou dessa teleconferência, em especial aqueles que perguntaram, e como o Matheus já trouxe, nós seguimos aqui sempre à disposição para fornecer mais informações, para provar a cada um da solidez do nosso negócio e da importância da Caixa Seguridade, não apenas para nós, mas principalmente para a sociedade. Muito obrigado e até a próxima teleconferência.